Imagina duas pessoas vivendo exatamente a mesma situação. As duas perderam emprego. A primeira pensa: minha vida acabou. Eu nunca vou conseguir me recuperar. Agora tudo vai dar errado na minha vida. E a segunda pensa: isso é apenas uma fase. Talvez exista algo melhor esperando por mim. Vou usar isso como uma oportunidade. É a mesma situação, a mesma realidade, mas dois universos completamente diferentes sendo criados dentro da mente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque a maior força criadora da sua vida não está no mundo exterior, ela está dentro da sua cabeça. A sua mente é capaz de criar a vida dos seus sonhos, mas também é capaz de criar um verdadeiro inferno. Ela pode ser a sua maior aliada ou o seu pior inimigo. E o mais impressionante é que ela está trabalhando 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. E hoje a gente vai falar sobre o poder da mente de construir ou destruir uma vida, porque a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Como pensamentos e sentimentos moldam nossa experiência? Por que nós nos preocupamos com coisas que talvez nunca aconteçam? Como parar de sofrer antecipadamente? E como criar uma vida mais positiva, feliz e abundante? Se esse assunto faz sentido para você, fica até o final, porque esse pode ser um dos vídeos mais importantes que você vai assistir hoje. Existe uma frase que mudou a minha vida: você não vive no mundo, você vive na interpretação que você faz do mundo. Pensa nisso. O mundo é o mesmo para todo mundo, mas cada pessoa enxerga a realidade diferente. Algumas pessoas veem oportunidades, outras enxergam problemas. Algumas enxergam abundância, outras enxergam escassez. Algumas acreditam que tudo é possível, outras acreditam que nada vai dar certo. E o mais incrível é que cada uma delas encontra evidências para provar que está certa. Porque nossa mente, ela funciona como um filtro. Ela procura constantemente aquilo que confirma aquilo que você acredita. Se você acredita que a vida é difícil, você vai encontrar dificuldade. Se acredita que as pessoas são ruins, você vai ver pessoas ruins o tempo todo. Se você acredita que o mundo está cheio de oportunidades, você começará a enxergá-las. A pergunta é: que tipo de realidade sua mente está construindo para você nesse momento? Existe uma frase que foi atribuída a Mark Twain: eu tive muitos problemas na vida, a maioria deles nunca aconteceu. Pensa em quantas noites você perdeu o sono, quantas preocupações, quantas crises de ansiedade, quantos medos, e quantas dessas coisas realmente aconteceram. A maioria nunca aconteceu. Mas você sofreu como se fossem reais. Seu cérebro não diferencia perfeitamente uma experiência real de uma experiência intensamente imaginada. Quando você imagina uma tragédia, seu corpo reage, seu coração acelera, sua respiração muda, seu estômago aperta, seu cérebro libera substâncias relacionadas ao estresse. Tudo isso por algo que talvez nem aconteça. Você sofre hoje por um problema que talvez jamais exista amanhã. Isso significa que muitas vezes a gente está vivendo duas dores, a dor imaginária e depois a dor real, caso ela realmente aconteça. Quando poderíamos estar vivendo apenas o presente. A preocupação se disfarça de responsabilidade. Ela nos faz acreditar: se eu me preocupar bastante, vou evitar o problema. Só que isso é uma ilusão. A preocupação não resolve. Planejamento resolve. Ação resolve. A sabedoria resolve. Preocupação apenas rouba energia. É como pagar juros de uma dívida que talvez você nunca teve. Imagina alguém preocupado porque acha que poderá ficar doente. Ela sofre hoje, sofre amanhã, sofre na semana que vem, mas a doença nunca aparece. Ela transformou meses de vida em sofrimento desnecessário. E quantas vezes a gente faz isso? Com dinheiro, com relacionamentos, com os filhos, com o trabalho, com o futuro. A gente gasta nossa energia vivendo problemas imaginários, enquanto a vida real está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora eu queria falar com você sobre algo profundo. Cada pensamento nosso gera uma emoção. Cada emoção influencia nossas ações. E as nossas ações criam nossos resultados. É um ciclo. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Se você parar e pensar,
eu sou incapaz. Você sente insegurança, age com medo e produz resultados limitados. Mas se você pensar, eu consigo aprender, você vai sentir confiança, vai agir com coragem e vai produzir resultados melhores. É assim. A mente, ela cria o sentimento. O sentimento influencia a ação. E a ação influencia a realidade. Por isso que a gente pode dizer que estamos criando o nosso universo a todo instante. Não necessariamente porque pensamos coisas mágicas, fazemos coisas aparecerem do nada, mas porque nossos pensamentos influenciam profundamente a maneira que a gente vive. E a maneira que a gente vive constrói a nossa realidade. Se a imaginação pode criar sofrimento, ela também pode criar esperança, ela pode criar motivação, ela pode criar transformação. Todos os grandes feitos da humanidade nasceram primeiro da imaginação de alguém. Toda casa foi imaginada antes de ser construída. Toda empresa foi imaginada antes de existir. Toda conquista foi sonhada antes de acontecer. A imaginação é uma ferramenta. Não é boa nem ruim. Tudo depende de como você usa. Você pode imaginar fracassos ou imaginar possibilidades. Você pode visualizar derrotas ou visualizar vitórias. Você pode criar um futuro assustador ou criar um futuro inspirador. A escolha é sua. A transformação começa quando você percebe que não é obrigado a acreditar em todos os pensamentos que surgem na sua mente. Nem todo pensamento é verdade, nem todo medo é uma previsão, nem toda preocupação é um aviso. Muitas vezes é apenas um ruído mental. Então comece a observar, pergunte, esse pensamento está me fortalecendo ou está me enfraquecendo? Está me aproximando dos meus sonhos ou me afastando deles? Substitua conscientemente pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. Pratique gratidão, pratique esperança, pratique fé, pratique otimismo. Mas não um otimismo ingênuo, um otimismo inteligente. A crença de que, independentemente dos desafios, você vai encontrar uma maneira de seguir em frente. E quanto mais você alimenta pensamentos positivos, mais eles se tornam naturais. E quanto mais naturais eles se tornam, mais a sua vida começa a refletir essa mudança. Eu quero deixar você com uma reflexão. Nesse exato momento, existem duas vidas possíveis dentro de você. Uma construída pelo medo, outra pela esperança. Uma construída pela preocupação, a outra construída pela confiança. Uma pela escassez e a outra pela abundância. Todos os dias você vai alimentar uma delas, com seu pensamento, com seus sentimentos, com sua atenção. E a pergunta é, qual delas você está alimentando agora? Se esse vídeo falou com você, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, continua sonhando, continua acreditando. E lembre-se, sua mente está criando a sua vida todos os dias. Porque a mente é como um jardim. O que você rega, cresce. Se você rega com medo, o medo cresce. Se você rega a ansiedade cresce. Mas se você rega com confiança, a confiança cresce. Se você rega com gratidão, a gratidão também cresce. E se você rega seus sonhos crescem. Nunca se esqueça disso. A vida que você vive por fora começa pela vida que você constrói por dentro. E talvez a mudança que você procura não esteja no mundo. Talvez ela esteja na maneira como você está pensando sobre ele.